Bom, então a gente convidou o nosso camarada de sempre, aí, o Guilherme Piaia, está sempre colaborando com a SAEP, que quem participa sempre da SAEP conhece ele de quase todos os anos que ele participa. O Guilherme, quando ele se mandou para nós o mini currículo dele, ele era mestrando, agora ele já é mestrado, concluiu dele, está concluindo, né, o Guilherme, o mestrado, finalizou já agora, né? Já está Isso. Tem que já tá na entregar, mão já. tem que entregar os documentos e imprimir o currículo, Ah, o documento de conclusão, né? que beleza. Diploma. E ele é empreendedor apaixonado por tecnologias que conectam as pessoas com as máquinas e vice-versa. Ele tem experiências em simulação por elementos finitos, desenvolvimento mecânico de produtos, desenvolvimento de software de baixo nível para PLC, Linux, embarcado e IA. Então a gente tá bem servido hoje com o Guilherme para falar para nós hoje aí sobre o que ele tem feito na empresa onde ele trabalha. Então, Guilherme, passo a palavra para ti e agradeço já desde de início por tu poder nos ajudar aí nessa época. Primeiramente, agradecer o convite, né? Já participei em 2019, foram acho que uns 2, 3 ou 4 eventos naquela época. E, enfim, sempre gosto de compartilhar o que eu fiz nos últimos tempos, que praticamente é isso que eu faço, fora a LaTeX, porque na primeira vez foi a apresentação do TCC, mas algumas coisas a gente vem desenvolvendo, agora a gente vai trazer aqui o que a nossa empresa vem fazendo, o que nós, como Flock, a gente vem desenvolvendo nos últimos 2 anos, praticamente. Então, vou compartilhar minha tela aqui, botar a apresentação para rodar. Espero que não trave de novo. Foi. Estão Deu vendo? certinho. Tá bem certinho. Show de bola. Bom, eu sou sócio da empresa Floxys, né, que é uma startup que desenvolve tecnologia para a indústria, software, hardware, então para atender necessidades da indústria genericamente no início. Agora a gente tem mais um foco voltado para conectar pessoas e máquinas, principalmente usando wearables. Então, o que a gente propõe para a indústria é uma nova experiência que une as pessoas e a tecnologia da forma mais simples possível. Uh, Todo mundo aqui já teve experiência com software corporativo que precisava dar 1 milhão de cliques para fazer alguma coisa, precisava de um baita treinamento para conseguir conectar as coisas, entender, criar uma nova ordem, enfim. O que a gente propõe é exatamente o contrário disso. Poucos cliques, todo esse trabalho de comunicar e integrar as coisas nós que desenvolvemos, e essa informação tem que fluir da forma mais simples possível entre a máquina e a pessoa, para que seja tomada a ação da forma mais rápida possível. Então, ouvimos pessoas para criar interações com máquinas. Então, por que wearables também, essa conexão? Porque nós ouvimos os nossos clientes, que a gente já tinha desenvolvido outras soluções, que faltava uma forma de conectar as pessoas de forma a não precisar carregar um celular na mão, não ter um tablet, não ter que, quando necessitar de uma informação, ir até um PC, ou ainda a forma mais clássica, aviso sonoro dentro do ambiente ou luminoso com as torres de luz. Então, tudo isso gerava algum tipo de desconforto. Ou a pessoa não tinha acesso a essa informação, porque ela tinha que se deslocar, ela tinha que procurar visualmente, cadê a luminária, cadê a torre de luz. Ou com o celular, então, no ambiente industrial, você não pode ficar caminhando com o celular, tu vai ter outras atividades para se realizar. E o uso do smartwatch veio exatamente para atender essa demanda, que rapidamente a pessoa recebe uma informação no ambiente industrial, ela consegue visualizar, entender o que ela precisa fazer e rapidamente tomar uma ação. Então, diminui esses tempos de reação do chão de fábrica. Esse é o nosso negócio. Então, a Flock ela é constituída por essa sociedade, né? Temos a Patrícia, que ela é mais a parte do financeiro, jurídico, eu, diretor de tecnologia, e o Lucas, que é também engenheiro mecânico, eletrotécnico, enfim, que é a parte operacional, e o Gil, que é o nosso investidor anjo também. Então, ele tem empresa há mais de 22 anos no segmento de automação, e essa galera nós nos juntamos para desenvolver coisas diferentes. Falar um pouquinho sobre mim agora, né? Sou bacharel em Engenharia de Controle e Automação pela Unicinos, 2018-2, então por isso tem essa ligação com a Unicinos, gosto muito de participar de eventos, contribuir sempre que seja possível com o pessoal da Unicinos, tem esse laço, moro na frente da Unicinos ainda, então sempre participo muito, sempre gosto de participar de coisas envolvendo a Unicinos.
Mestrando / mestre em engenharia elétrica, né? Fiz a defesa da minha dissertação na semana passada, uma semana hoje, então fui aprovado, então só falta os últimos ajustes e sou mestre. E como falei aqui, eu ministro palestra webinários, né, e minicursos desde 2009. Eu estreiei nesse ramo de palestras e webinários, enfim, com vocês aqui em 2019, na semana acadêmica, acho que era a quarta, né? Quarta semana acadêmica da Escola Politécnica, então foi onde que eu comecei. Inclusive, eu uso isso no meu histórico porque atualmente, né, sou instrutor de cursos técnicos do Senai, na área de eletrônica e mecatrônica, e foi talvez durante eu já tinha esse interesse gostava de explicar as coisas, enfim, e no momento de dar esses mini cursos, enfim, isso vai ser interessante. Daí, mais para frente, aí eu acabei conseguindo essa vaga, essa oportunidade de ser instrutor de curso técnico do Senai de Gravataí. Também, pessoal, sintam-se livres em fazer perguntas durante a apresentação. Como é que ficou aquela ligação ali? Por que vocês fizeram assim? Por que vocês fizeram assado? Que daí eu posso explicar, fica mais fácil. É melhor interagir durante a apresentação, né? Então, o que a gente faz também, a gente integra as coisas com a indústria, o varejo, enfim, entretenimento e saúde mais ultimamente. Aqui um videozinho institucional. A gente desenvolve sistema para visualização e tomada de decisão, além disso. Então, além de conectar as pessoas, a gente consegue extrair dados desses eventos, que a gente consegue gerar relatórios e a gestão pode tomar decisões através dessas informações. Então, nós estamos muito estruturados dentro da indústria 4.0. A gente busca sempre nas nossas atividades inovação, eficiência e customização. Então, dentro da inovação, é essa integração de máquina e ser humano de uma interface diferente, que a gente está acostumado a ver, que é através do smartwatch, enfim. Através da eficiência também, melhorando a resposta durante as atividades. Então, se diminui o tempo necessário para se resolver um problema dentro do ambiente industrial, melhorando a eficiência dessa produção, e customização, como nós que desenvolvemos todas as etapas do sistema, software, boa parte do hardware, toda essa comunicação, esse interfaceamento, então a gente consegue customizar de acordo com a demanda do cliente, então é um sistema que consegue se adaptar muito bem aos diferentes contextos. Então, olhando dentro dos pilares da indústria 4.0, nós estamos muito presentes dentro de Big Data e Analytics. Parte de nuvem a gente integra bastante, segurança cibernética, a gente tem bastante, todo o tráfego de informação, ele está criptografado e os dados estão encriptados, então a gente também atende a LGPD, né? Então, desde o primórdio da concepção do software, para mitigar esses vazamentos de informações e também não expor dados dos clientes e eventuais usuários, porque o nosso sistema tem usuários, então tentar proteger ao máximo esses indivíduos que compõem o sistema. E também a parte de internet industrial e integração de sistemas. Então, a gente faz muito essa integração de sistemas, a gente pode coletar dados, interfacear essa coleta de dados das máquinas, a gente pode integrar, por exemplo, dentro do nosso software, o MES, que controla, né, e monitora a produção da fábrica, então a gente consegue extrair dados deles e tomar ações a partir disso. Internet industrial, a gente faz toda essa conexão, daí também vem o contexto da apresentação, que é o uso da comunicação wireless dentro do ambiente industrial. Enfim, são a parte robótica e simulação e realidade aumentada e manufatura aditiva, nós no momento não contemplamos. Simulação às vezes, mas não é o nosso forte. Então, uma das principais ferramentas que nós temos é a supervisão preditiva, que esse, inclusive, é o contexto da minha dissertação, que esse produto é o oriundo, é o produto da minha dissertação. Então, que é sobre antecipar e encontrar a raiz de problemas em máquinas e equipamentos. Daí, como é que a gente faz isso? Aí vem toda a estrutura.
objetivo da solução em vibração e temperatura é entregar uma solução completa de manutenção preditiva, principalmente relacionada a rolamento, alinhamento e desbalanceamento de motores e sistemas bancalizados, além da temperatura. Então, através do nosso software, da nossa solução, da coleta de dados de sensores, contemplar os principais problemas que acometem motores elétricos de indução, acoplamentos mecânicos, motorredutores, enfim, para que possamos predizer falhas nesses elementos e, com isso, diminuir o tempo de máquina parada. Como quase todas as nossas soluções contemplam isso, não deixar a máquina parar. É isso que a gente vende, isso que a gente entrega. Porque se a gente consegue fazer uma manutenção preditiva, que seria uma manutenção ótima, que é conseguir, por exemplo, agendar uma manutenção o mais próximo possível da falha, sem ocasionar uma parada de produção ou um dano mais grave ao motor, que poderia, por exemplo, rodar muito tempo com problema de rolamento e ocasionar a quebra desse equipamento, daqui a pouco perder o rotor, o estator, enfim, devido a essa falha que ela se prolongou muito. Então, isso também são uma das coisas que a gente propõe com essa ferramenta. E o problema atual, dentro de detectar vibração, né, que não é fácil, porém, fazer de forma correta, para que todos possam ter informações rápidas de forma simples, esse é o desafio. Então, a filosofia de fazer coisas fáceis também integra dentro de uma ferramenta que, por base, ela tem essa característica de ser difícil, no sentido de ter que analisar muitos parâmetros, né, muitos dados em tempo real. Então, a gente também tenta propor uma solução, a gente propõe e temos uma solução para facilitar essa vida. Então, a ter as informações geradas durante o processo produtivo da máquina na palma da mão é o desafio que superamos. Então, como que acontece essa comunicação entre os elementos até o nosso sistema e, por consequência, até o braço ou as mãos, né, das pessoas? Então, o sensor que nós usamos para a coleta desses dados é um sensor industrial já bem consolidado. Então, nessa parte durante o meu mestrado, eu me aventurei a desenvolver algumas aplicações usando um sensor que foi desenvolvido por nós mesmos, né? Só que é muito difícil tu conseguir especificações como esses sensores conseguem, de forma rápida. Então, para o ponto de vista de negócio, e o tempo de resposta que nós precisávamos, não era interessante desenvolver um sensor. Então, nós optamos todo projeto a gente adquire esse sensor, porque ele tem esse primeiro aqui, ele tem proteção IP67 e o de trás IP69K. Então, problemas de submersão, temperatura, jatos de água, não afetam esses elementos, principalmente o último. Então, muito difícil a gente conseguir desenvolver a tempo um sensor com essas características. E além de ele já entregar FFT, né? Então, ele faz transformada rápida de Fourier do sinal de vibração, tanto na parte de velocidade quanto de aceleração, já entrega esses valores em RMS prontos e outras informações que a gente alimenta o nosso sistema. Então, mas a gente tem sim interesse de desenvolver essa solução ainda. Então, conforme a gente vai conseguindo desenvolver maior número de recursos, enfim, a gente vai sensor é um dos pontos que a gente quer internalizar, né? Então, a largura de banda desse sensor ele é de 10 Hz até 4 kHz. Então, a gente vai ver que ele tem diferentes formas de se interligar, que daí que entra a solução wireless industrial que nós usamos, que é uma solução pronta, que é da Buddy Engineer. Essa solução é a que nós optamos sempre para usar em ambientes mais complicados. Então, que a gente tem problema de não ter visada, né, comunicação direta entre. Aqui nós temos o nó e o gateway, né, que é o dispositivo que recebe e manda sinais também de volta, né, faz as requisições das informações que estão dentro do sensor. E também pode ser de forma cabeada, então a gente consegue, através desses dispositivos, fazer uma estrutura híbrida. Então, onde existem vários sensores em um único motor, acaba ficando muito caro ter para cada sensor um nó. Então, a gente consegue pendurar até 5, 6 sensores no nó. Aqui a comunicação entre o sensor e o nó é Modbus RTU, então tem esse meio físico aí, através do RS485, para
buscar esses dados seriais aqui e enviar daí depois via wireless. Esse protocolo industrial, esse protocolo wireless aqui industrial, ele é de propriedade da Burn Engineering, então ele opera em duas bandas. No Brasil só é possível vender a de 2.4 GHz, mas em outros países que tem a banda do sub 1 GB, né, que é 928 MHz, se não me engano, ele também opera. Ele opera no Canadá, Estados Unidos, nessa frequência. Lá é liberado, aqui no Brasil eles não conseguiram homologação da Anatel para operar nessa frequência. Então é 2.4, então a distância é menor, tem vários problemas de perder pacotes, assim, de vez em quando, que o mesmo sistema, na mesma distância, nas mesmas condições que roda no Canadá, não tem problema nenhum. Então, tem essa tropicalização de alguns dispositivos que acaba, às vezes, diminuindo o alcance, digamos. Então, o sistema tem que acabar usando outras topologias de comunicação para atender essas áreas maiores. Dentro da parte de vibração, a gente observa sempre no início a ISO 816, né, 10.816, que são os níveis de vibração que o sensor, que o dispositivo pode suportar. A classe 1, 2, 3 e 4 corresponde à potência do dispositivo. A região azul, verde aqui é onde que tá ótimo. O azul aqui representa uma região B, né, representa uma região que se encontra ok. O amarelo requer cuidados e o vermelho se encontra numa região que não é inadmissível o nível de vibração. Então, essa região aqui. E também a classe está relacionada, além da potência, o tipo de base, de fundação que tem esse motor. Então, a classe 4 aqui, essa última, ela é para turbomáquinas com base flexível. Então, alguma turbomáquina flexível, móvel nesse sentido, que como ela é móvel, então ela não tem uma fixação, ela acaba tendo se aceita um pouco mais de vibração, porque ela não tem essa fixação. Então, se a gente abrir aqui, temos os nossos dashboards de motores, então essa imagem, que representa já com a nossa nova identidade visual, que nós passamos por um processo. Aqui essa ferramenta, eu acabei não conseguindo atualizar toda ela, então alguns blocos estão com identidade visual antiga e tem outros com identidade visual nova. A gente consegue processar a aceleração, velocidade, temperatura e criar as linhas de alerta e perigo. A gente faz essa análise de dados também. Então, a gente consegue gerar, através da nossa ferramenta de machine learning, né, as linhas de alerta, como a gente vê que é a região amarela e vermelha de perigo. Se o motor adentrar a região de perigo, é gerada uma notificação de perigo naquele sensor. Se passou da região vermelha, é gerado amarelo alerta, e aí vermelho de perigo. Então, se a pessoa responsável receber uma notificação de perigo, indica que os valores de vibração já estão bem acima do que aqueles valores que foram aprendidos lá no início, quando o equipamento estava em boas condições. Então, o nosso sistema, essa parte interessante para quem desenvolve, né? Toda a nossa ferramenta é baseada em Python. Só na execução dos gráficos aqui da parte da frente, a gente usa daí clássicos frameworks para desenvolvimento web e JavaScript para essa parte da interação, enfim. Mas toda a parte da inteligência, da coleta de dados, de estruturação, ela é feita em Python. A gente tem observado que isso não é só um movimento nosso, né? A gente vê, nós vemos vários concorrentes, inclusive parceiros que também usam Python para fazer a parte do machine learning, deep learning, processamento de imagens, tudo integrado. Então, porque além da parte do back-end, né, onde que acontece a parte da inteligência, da coleta de dados, armazenamento, a gente usa também para desenvolver a parte web rodando para criar o web server, enfim, nós padronizamos a linguagem de a linguagem script de programação Python como a linguagem universal da nossa empresa. Uso também C para algumas coisas quando a gente precisa trabalhar em sistemas embarcados, mas quando é possível Python é Python. Se ele atende os requisitos de tempo, de processamento, enfim, e disponibilidade de hardware, é Python. Então, toda a nossa ferramenta é responsiva, então a gente roda na nuvem ela também, que pode ser de tablets, enfim, multiplataforma no geral. E essa parte inferior aqui, a gente fala que pode ser local, nuvem ou PC. A gente tem muita dificuldade em instalar, principalmente na indústria,
sistemas que vão na nuvem. Então, se chegar numa empresa multinacional e falar, bom, o nosso sistema em nuvem é só liberar a porta aí que a gente usa. Ninguém vai liberar. Então, nós tivemos que abrir essa opção. Então, se o cliente não tem se ele não possibilita o acesso via nuvem, então um acesso remoto, a gente instala esse sistema dentro do próprio servidor do cliente, dentro da estrutura dele. Então, estamos sempre envolvidos com a TI, desde a comunicação, especificando as antenas, a comunicação, como que ela ocorre, quais os canais para evitar conflitos com as redes corporativas, enfim. Então, e sempre tem um trabalho muito forte dentro da indústria. A TI é sempre a parte que mais leva tempo para a implementação de um sistema. Então, o software ficou estável, comunica bem com a máquina, entrega todos os resultados. Isso leva mais tempo para acessar a TI e fazer funcionar bem nessa parte, usar a infraestrutura da própria empresa do que desenvolver a própria ferramenta. Então, é sempre um desafio conversar com a TI. E esse aqui é um dos nossos cases de sucesso, que foi o uso do sistema de vibração dentro de uma empresa ali de Santa Cruz do Sul, que nós conseguimos prever a falha. Então, a figura A tem o momento do machine learning, né, o momento que foi feito aprendizado do comportamento dessa máquina, ali por novembro, 16 de novembro, e já lá no dia 3, 4 de novembro, nós temos os valores, se a gente observar bem aqui, não sei se ele aceita zoom, aceita. Então, para quase todos, praticamente todos acima da linha de alerta e todos meio que ao redor ou acima da região do perigo. Então, essa máquina, ela apresentou uma falha 4 dias depois desses últimos dados coletados. Então, ele é nosso case de que nós conseguimos prever pelo menos uma falha naquele equipamento. Ficou bem nítido, então foi feito o aprendizado no momento certo e momentos antes da falha, nosso sistema já indicava que aquele equipamento precisava de uma manutenção urgentemente. E agora a gente vai para a nossa ferramenta que é chamada de MH Collab, que eu acho que todo mundo quer ver, né? Que é a sigla é Human Machine Collaboration, então uma ferramenta para colaboração entre homens e máquinas. Então, o que a gente faz? A gente capta sinais das máquinas, a gente cria notificações através desses sinais que a gente conseguiu coletar, enviamos essas notificações para pulseiras inteligentes ou dashboards, e com isso a gente aumenta a produtividade dessa indústria, que seria a mesma coisa que maior tempo, maior liberdade e maior lucratividade. Então, o que acontece? Como a pessoa, como operador, enfim, ele não precisa mais ficar observando o processo, ele acaba tendo a possibilidade de trabalhar em outras atividades. Então, ele pode fazer o que realmente interessa, porque só observar o processo, ficar olhando uma máquina trabalhar, poderia estar fazendo outras atividades, poderia estar adiantando outras atividades e fazendo algo mais que acabe ajudando mais durante o processo produtivo. Isso, por consequência, gera o quê? Maior produtividade. Nós temos o mesmo número de máquinas, o mesmo número de operadores, mesmo tempo de disponibilidade, mesma quantidade de energia que pode ser consumida, a gente acaba produzindo mais com a mesma disponibilidade dos elementos. Então, o que a gente entrega é isso. Por consequência, tu tem um maior tempo disponível, porque ele acaba podendo fazer outras atividades, maior liberdade e maior lucratividade. Então, a pessoa não precisa ficar fixa a um equipamento. Então, ele pode trabalhar em vários equipamentos. Então, dá liberdade de poder fazer outras coisas em vez de só observar o processo produtivo. Então, a gente vai ver agora visualmente como funciona a nossa MH Collab. A arquitetura, então, esse aqui talvez é o slide principal da apresentação. A gente consegue observar toda a estrutura da solução proposta. Então, essa solução ela integra vários elementos para atingirmos o objetivo de entregar uma notificação no relógio dos operadores ou encarregados. Então, as pessoas que podem receber essas notificações são quem está lá na linha de produção, quem está lá observando o centro de usinagem, quem está lá trabalhando, e também as pessoas que estão encarregadas daquela equipe. Então, um gestor, alguém que está quem está responsável por aquela linha de produção. Nós também temos a gerência, não necessariamente essa pessoa precisa ter um relógio, mas ela tem acesso à visualização desses dados, então ela consegue, através de dashboards, visualizar
as pessoas que tiveram o maior número de ocorrências, quem teve maior tempo, tipo, qual atividade que levou mais tempo para ser corrigida, esse tipo de coisa. A gente consegue fornecer essa informação. Algumas empresas dão muito valor ao dado, outras não se interessam por esses dados. O mais importante é notificar. Outras usam esses dados como parâmetros para melhorar a equipe, para chamar pessoas, realocação, enfim. É um dado importante para tomar de decisão dentro da indústria. Aqui nós temos nessa parte que é a comunicação entre o relógio e a antena, que é um dos pulos do gato, digamos, da nossa solução, que é essa comunicação através de BLE, né, Bluetooth Low Energy. Então, a gente tem essa comunicação que é feita entre uma antena nossa, que nós desenvolvemos. Então, a gente processa essa informação que está vindo do servidor e envia para o relógio. O fluxo normal dessa aplicação é o seguinte: a gente coleta dados das máquinas, né, que elas estão lá no chão de fábrica. Então, por exemplo, aquele exemplo de antes, temos um gateway wireless da Buddy Engineering, um nó em cada máquina, coletando um sinal, por exemplo, que a máquina está parada. Então, quando a máquina parou, ele envia um sinal para esse gateway. Esse gateway tem um Modbus server rodando dentro dele. Eu venho aqui através do sistema, faço toda essa comunicação, uso a infraestrutura de rede da empresa e coleto esses registros, faço lá uma leitura desses registros e processo. Beleza. A máquina se encontra parada. Então, eu verifico lá na tabela que eu tenho que enviar uma notificação para uma pessoa, para o MAC address, né, que está atribuído a uma pessoa. Então, o dado circula agora. Deixa eu usar a canetinha aqui, que é mais interessante, eu acho. Então, vou fazer tudo de novo. O dado sai da máquina, vem até o gateway. Do gateway, pode ser via cabo Ethernet até o que vai fazer um roteamento entre toda essa infraestrutura, pode ser um switch. Então, vem via rede Ethernet até o nosso servidor. Essa informação ela é processada, então uma mensagem é criada. A partir disso, essa informação processada pela essa mesma rede ela é enviada para o Access Point, que daí sim aqui essa comunicação entre o Access Point e a nossa antena ela é através de uma rede Wi-Fi. Ô, letrinha feia. Fica ruim de escrever com o mouse. Então, o sinal vem aqui e é enviado para a nossa antena. Essa antena tem uma inteligência para conseguir buscar os relógios, manter o sinal. Por exemplo, se o relógio não está no alcance, na hora que ele entra, ele recebe a informação. Se o relógio ficou pingando entre antenas, ele vai reconectando. É um varal, ele vai buscando quem estiver nas proximidades. Então, e é um sistema não determinístico, no sentido de eu não sei exatamente com quem ela vai se comunicar. Se a distância aqui, ó, vou usar uma cor diferente. Se a distância aqui for mais ou menos essa, e o raio for menor do que 20 metros, a gente usa normalmente 20 a 25 metros como referência. Vamos usar 25 metros aqui. Então, a gente tem 3 relógios dentro de um raio de 25 metros. Aqui também tem. Aqui também tem. Então, o que acontece? Esse relógio que está visualmente interligado com essa antena, pode ser que ele não se conecte nessa. Aquela lá de cima, ela foi mais rápida e conseguiu pegar esse relógio. Então, a gente não deixa as coisas interligadas, não tem uma antena anexada. Então, não existe um MAC address de uma antena, tem que estar sempre casado com o da outra. Então, é um sistema muito dinâmico. Então, a conexão, daqui a pouco ela está aqui, a conexão ficou melhor com a outra, ela assume e vai embora. Então, a gente consegue tempos de resposta na indústria o dado sai da máquina, vem para o gateway, vem para o roteador, para o switch, vai até a nossa máquina, processa, vai até o access point, vai até a antena e vai até o relógio, às vezes em menos de meio segundo. Então, a gente consegue uma resposta, uma latência muito baixa entre o sinal que está vindo aqui e até o relógio. Mas, daí, dependendo da infraestrutura, se o relógio está, por exemplo, uns 25 metros, bem naquela região limiar, pode ser que leve 5 a 10 segundos para receber essa informação. Beleza. Nossa informação varia de 0,5 segundos, né, 500 milissegundos até 10 segundos para enviar essa informação. Dificilmente dá 10 segundos. A média é entre 0,5 e 3 segundos, em média, para enviar uma informação. Um dos nossos principais clientes, que é aqui de São Leopoldo, uma empresa que fabrica máquinas, equipamentos para corte, enfim, depois vocês vão reconhecer a marca. Era comum a máquina ficar 10 minutos parada, sem produzir. Ninguém percebia que estava acontecendo isso.
Então, a gente reduz de 10 minutos, então nem tem como representar com a mão aqui de forma proporcional, para 3 segundos o tempo de resposta, até alguém saber que essa máquina estava parada. Então, o impacto na produtividade, ela acaba sendo muito grande, porque a máquina deixou de produzir. Faltou uma pessoa lá para remover as peças produzidas, o magazine, né, com diversas peças produzidas, e realimentar o equipamento. Então, esses clientes, o sistema está tão enraizado no processo, eles se adaptaram tão bem, que a gente não consegue facilmente atualizar o sistema. A gente não pode fazer que nem o Moodle tinha na Unicinos, existem outras, tem o sistema da TOTUS também de gestão, que a gente vai ficar sem sistema 2 dias para atualizar. Se a gente fizer isso, o cliente vai surtar. A gente faz uma troca quente, praticamente. A gente faz uma migração do banco numa outra VM e praticamente quase que tira o cabo de rede de uma, coloca na outra e já sai rodando, porque informação, a necessidade das mensagens se tornou tão necessária que já não consegue mais ver aquele processo produtivo sem esse sistema. Aqui, bom, esse dado foi enviado aqui via Wi-Fi, depois tem essa comunicação aqui que é a BLE, né, Bluetooth Low Energy, entre dispositivos. Então, existe um MAC address nesses relógios que estão anexados dentro do sistema, então a gente processa essa informação aqui e faz todo esse direcionamento e os dados são salvos. A gente também pode acessar essa informação de forma remota, mas muitos clientes não permitem essa conexão, então a gente tem que fazer uma visita desse cliente ou um acesso supervisionado, então tem o responsável de TI olhando tudo que a gente está fazendo. A gente roda tanto local quanto na nuvem, depende das regras da TI da empresa. Então, a maioria dos ambientes mais complexos a gente roda internamente e o nosso código tem que rodar dentro de uma VM aberta. Então, porque a TI ela é tão exigente que ela tem que ter acesso e também poder gerenciar os processos. Então, Então, tem um contrato entre nós e as empresas para garantir, porque o nosso código-fonte está exposto, mas as empresas exigem isso para garantir a segurança desse ambiente. Deixa eu ver. Estamos bem de tempo. Então, como é que acontece essa comunicação aqui? Então, a gente vem com processos de dados de máquinas, então, que são processados, a gente envia para a nossa antena, e esse sinal é enviado para os smartwatches. Então, essa informação tem esse fluxo, como a gente viu anteriormente. Então, essa aqui é a foto da nossa antena, ela tem uma cara muito parecida com um roteador, com um repetidor de sinal. Então, a gente só conecta na tomada, bem simples, numa altura de 1,5 m até 2 metros. Então, esse produto já é uma evolução. Então, a nossa primeira antena, ela era uma caixa bem quadrada, bem grande, com proteção IP65, que a gente usava ela em lugares altos. Então, um dos nossos clientes chegou a gastar mais de 13 mil reais só com equipamentos e profissionais qualificados, com as normas certinho, para poder fazer toda a cobertura de um pavilhão com nossas antenas. Nós pensamos, poxa, não pode ser assim, a gente não tem como o cliente de partida já tem que gastar essa quantia, sendo que a gente pode talvez criar um sistema tão bom quanto, uma forma muito mais fácil de instalar. Porque a gente vinha com um pensamento mais quadrado, mais conservador, no sentido de desenvolver uma solução bem moldes que se faz na indústria, um painel, esse painel de plástico, enfim. E nós pensamos, não, a gente precisa de algo diferente, a gente está fazendo algo diferente, então a gente acaba pegando essa filosofia e também trazendo para as antenas. Enfim, e os relógios a gente usa principalmente a Mi Band 3 da Xiaomi. É um relógio que tem uma durabilidade da bateria muito boa. Então, em alguns casos, pessoalmente, durava mais de 21 dias a bateria desse relógio. A gente está atualizando ela, a gente já tem o código boa parte pronto, só tem que validar para Mi Band 4, 5 e 6. Então, mas ela tem o ônus de gastar a bateria muito mais. Então, a gente tem um problema de bateria. Então, às vezes, se existe uma quantidade muito grande de eventos, pode dar 1 ou 2 dias a bateria. Então, a Mi Band 3 ela ainda é a mais usada pela questão da autonomia das baterias. Então, esse é o nosso software, que a gente faz a parte da gestão dessas informações. Então, o operador ele tem acesso a esse dashboard, ele pode configurar qual relógio ele vai trabalhar hoje. Se ele está na cor verde, indica que está conectado, cor vermelha
que ele está desconectado, que não apareceu, mas tem o caso de uma cor, um cinza escuro, né, no fundo, que indica que o relógio está fora do horário de trabalho. Então, a gente também a gente trabalha por turnos. Então, o operador, se ele não está ativo naquele momento, não é o horário de trabalho dele, as notificações não são geradas, daí não se cria um lixo, digamos, de notificações se não faz sentido se a pessoa não está naquele ambiente de trabalho. Então, essa é uma tela bem importante do software, que isso dá também deixa o sistema muito mais dinâmico. Então, por exemplo, eu sou o Guilherme, então o meu relógio é o relógio 12, por exemplo, e o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar em qual posto? Vou trabalhar no posto 4, 5, 6, 16 e 17. Posso ir lá e selecionar qual posto de trabalho eu vou trabalhar hoje, ou qual conjunto de postos que eu vou trabalhar hoje. Então, além dessa dinâmica, que a pessoa pode estar em ambientes diferentes da fábrica, que isso exige hoje, né, essa capacidade de se deslocar e desenvolver diferentes atividades dentro da mesma empresa, esse sistema vem a ajudar a fazer isso. Além disso, a gente tem a parte da análise de dados. Então, a gente consegue, aqui na esquerda, temos um gráfico, que a gente faz quase que um gráfico de dispersão, que a gente tem esses pontos que indicam qual foi o problema. Então, por exemplo, o posto 16, aqui depois das 16h45, ele ficou mais de 20 segundos parado. Então, a gente consegue saber qual era o problema, problema de produção. Então, esse equipamento, o posto 16, ou esse ambiente 16, ele ficou mais de 20 segundos parado por um problema de produção. O que significa isso? Esse equipamento ficou parado por falta de peça. Então, se o pessoal da produção percebe que existe muitos eventos, o somatório de tempo parado por falta de peça é muito grande, é muito mais do que aquilo que é planejado. Então, você pode contratar mais uma pessoa, deslocar mais uma pessoa, só para cuidar dessa parte de fornecimento de peças para o processo produtivo. O que acontece? Muitas empresas não sabem o número de notificações que ela tem no seu ambiente industrial. Um dos nossos clientes, que estive vendo no final ali, que é uma outra empresa bem grande aqui da região metropolitana, que eles achavam que o processo produtivo tinha de 10 a 16 eventos por dia, e o nosso equipamento conseguiu coletar mais de 82, em média 82 a 85 eventos. Então tinha uma grandeza ali vou dizer o quê, de entre 8 e 10, 8 vezes a quantidade real de valores que pode tá acontecendo. Então, desde fevereiro para cá, a empresa registrou mais 100 mil notificações. Então, esse também é um caso da empresa que tem que a gente não consegue atualizar o sistema porque tá tão entranhado no processo produtivo depois dessa instalação que a gente não consegue dar atualização sem ter que fazer uma troca quente, digamos, do processo. Então, às vezes, ter esse sistema que é capaz de coletar todas as informações, processar, notificar e armazenar os dados, dá um panorama de como realmente é o processo. Porque, às vezes, existem estimativas, eu acho que dá tantos eventos, mas, na verdade, a gente vai lá, a gente acaba vendo que o dado mesmo que está chegando é bem maior do que isso. Então, o nosso sistema também tem a capacidade de filtrar informações. Então, eu quero que esse responsável aqui do relógio 3, que tem esse MAC address aqui, receba diferentes tipos de notificações. Então, ele pode receber notificação de produção, de takt time, de manutenção, escalando o dia, o horário de funcionamento, dia da semana, enfim. Então, a gente tem essa parte da responsividade, a gente roda em aplicativo também, enfim, todas essas características para contemplar. Agora vem a parte do funcionamento que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, só vou voltar aqui e explicar um pouquinho o contexto desse sistema, que ele é um processo produtivo que tem muitas paradas, porque é uma linha de produção,
Então, a gente vai mostrar aqui que uma pessoa pode criar uma notificação também, porque ela percebeu, por exemplo, faltou um parafuso, faltou uma peça para a montagem do equipamento, ela pode chamar isso de forma proativa também. Deixa eu tentar rodar aqui o vídeo. Então, ela criou uma chamada, então o responsável recebe no braço, nesse exato momento, a notificação. Depois, essa informação ela vai estar disponível dentro do dashboard já para se visualizar diferentes características do evento. Então, pode selecionar o relógio e observar quanto tempo essa notificação ficou ativa. Depois, a gente consegue também observar status, histórico dos eventos, buscar esses relógios. O teu áudio ficou bem ruim agora, Guilherme. Eu não sei se talvez seja porque o som. Não sei se seja porque talvez o som esteja saindo aí, mas ficou bem ruim. Nesses seguintes postos de trabalho. Acho que deu uma travada aqui. Não, viu, Guilherme? Eu não, a gente talvez não tenha escutado algumas coisas que tu comentou do processo ali, porque deu uma diminuída no áudio. É que o áudio não tá, o áudio da tua apresentação não tá vindo para nós, tá? É que só tem ruído mesmo. Ah, tá. Então, é que só ruído mesmo, é ruído fabril, né? Ruído Não, sim, branco. mas é que o que eu tava dizendo é que o teu ruído deve ter feito o teu microfone baixar o teu volume. Ah, entendi. Como é que tá meu volume agora? Agora tá bom, tá bem bom. Tá. Talvez eu vou tentar voltar aqui. Deixa eu ver. Como é que tá agora? Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem agora. Vou mostrar de novo o processo aqui. Então, vem para o smartwatch. Conseguiu ouvir bem, Humberto? Agora? Sim, estamos te ouvindo bem. Até essa parte ainda estava indo bem. Foi mais pro final que deu uma embarrigada ali que a gente não conseguiu ouvir nada, mas tá indo Tá. bem. Vou deixar ele rodando aqui então de novo, porque eu não tenho controle da execução. Então, adicionado. Então, lá no dispositivo também é possível ver essa notificação, aparece no relógio também. Tá gerado esse evento no relógio. Então, depois, essa informação instantaneamente, depois de concluída, ela pode ser acessada já no próprio sistema, no histórico. Então, nessa parte, a gente consegue visualizar as informações do relógio, ele pode verificar que o relógio é o dele mesmo. Então, é possível mandar um sinal de vibração para o relógio, para garantir que é o relógio que ele vai trabalhar. Depois disso, é possível selecionar qual o posto de trabalho se vai se direcionar. Então, concluído o processo. A gente tem depoimentos também de clientes. Então, a implementação do MH Collab há cerca de 6 meses, foi o caso mais no início do ano, para agilizar a chamada de cadeia de ajuda. No processo anterior, o facilitador recebia o aviso de uma televisão, que na maioria das vezes atrasava todo o processo, caso ele não tivesse atento a ela. Então, era preciso, tudo que fosse fazer, ficar dando uma espiadinha na TV, para ver se está tudo ok. Hoje, em qualquer lugar da fábrica que ele esteja, ele recebe a alerta chamada de ajuda direto no pulso, cutucando a pessoa. Impossível não dar atenção, que nos ajudou muito, e o trabalho ficou ainda mais efetivo. Além disso, pela coleta automática de dados, conseguimos criar histórico de chamadas, o que facilita o mapeamento dos erros que ocorrem durante a produção, importante para a análise de tomada de decisão. Então, esse é o Cláudio, da GCO. Então, importante para a gente esses feedbacks. Então, a ferramenta, a cada implementação, a cada novo cliente, a gente vai consolidando cada vez mais a estrutura delas. Na GCO, a gente teve que melhorar bastante a parte da comunicação. Foi onde a gente conseguiu esses 0,5 segundos de envio de notificações. A gente conseguiu melhorar bastante o envio, a resposta do sistema, porque como tem a comunicação BLE, então ele tem que, desde fazer a parte da autentificação,
o pareamento, autentificação, enviar toda a parte da comunicação, depois enviar os dados. A gente teve que acelerar muito isso, melhorar nossos códigos para fazer essa comunicação, melhorar o hardware, criar uma versão de firmware melhor. Então, teve toda uma melhoria de produtos pela necessidade do cliente. Então, aqui a gente tem agora um outro processo produtivo, que é o da empresa aqui de São Leopoldo, que vocês acho que vão perceber aqui. Então, não sei se estão ouvindo, mas eu vou falar então junto aqui. Então, esse sistema, ele envia sinais de vibração, sinais das máquinas, dos relógios, monitorando o processo produtivo de centros de usinagem, principalmente na parte de centros, esse magazine é realimentado pela pessoa, então somente ela vai atuar sobre aquela máquina da notificação no relógio. Então, nessa empresa é interessante a gente ver ali no início que a gente criou eles criaram, na verdade, uma estação de relógio. Então, fazer esse trabalho, ele chega lá, escolhe o relógio, configura e já sai recebendo a informação. É muito rápido. Já faz parte do processo produtivo. Então, como eu falei inicialmente, o mesmo número de máquinas, o mesmo número de pessoas, a mesma disponibilidade, produzem mais, a máquina fica menos tempo parada. Então, a gente também tem um depoimento do responsável que trabalha dentro da Steel, né, que foi esse último projeto que foi mostrado. Lá ele tem um outro nome, que é chamado Smart Top, né, que é o principal projeto de integração, operador e máquina na área de produção de cilindros da Steel Brasil. A parceria entre Steel e a Spheric e Flock, né, que a Spheric é uma parceira nossa, que é a nossa investidora anjo, né, através do Gil, e eram inúmeros projetos de inovação que ajudam a nossa empresa a manter um caminho sólido, tecnológico, sustentável, com processos robustos e confiáveis. Nós, da engenharia de automação da Steel, temos orgulho de sermos um dos pioneiros no conceito de parada inteligente. Então, esse é o Lucas Chardon, técnico de processos e automação, né, da Steel. Esse projeto, inclusive, é um dos cases foi do ano passado, o principal case que inclusive saiu em revistas dessa integração homem-máquina dentro da Steel, que inclusive o próprio senhor Steel, né, o dono da Steel, conhece e já viu funcionando aqui mesmo. Então, é um projeto bem visualizado. Inclusive, alguns dos nossos clientes vêm até a gente pela Steel, que eles foram lá, viram o sistema funcionando e vêm procurar a gente. Então, é uma vitrine. Agora eu abro para perguntas. Então, dúvidas sobre a apresentação, sobre o que foi falado, querem que eu volte para os slides, enfim, estou disponível agora para tirar dúvidas. E o meu e-mail é esse, pi@patos.com. Teve um momento que o Diego Antônio levantou a mão e eu estava tentando achar uma brecha para interromper, mas eu preferi não interromper na hora. Mas, Diego, eu não vejo nada, então eu estou bem alienado aqui, porque travou a tela. Eu vou ler a pergunta dele, mas, Diego, se quiser complementar também, pode abrir o microfone também, tá? O Diego comenta o seguinte, ó, quanto ao uso de machine learning na interpretação do gráfico coletado das vibrações das máquinas, quais os algoritmos mostraram um melhor resultado? Bom, uma pergunta bem pertinente. Então, todo o desenvolvimento da solução, como ela foi desenvolvida dentro do mestrado da Unicinos, então eu percorri um caminho bem interessante, que foi conseguir combinar essas coisas da academia com a indústria, que é uma junção bem complicada, mas que a gente conseguiu executar de uma forma bem satisfatória. Dentro do mestrado, eu exercitei várias técnicas, desde técnicas simplesmente de processamento de sinais, verificar níveis, só meia dúzia de ifs, até a implementação de técnicas como Wavelet, para remover informações, a transformada rápida de Fourier para remover informações. Elas se mostraram bem efetivas, principalmente para análise de corrente. Então, metade do meu mestrado foi baseado em se detectar
anomalias em motores elétricos de indução através da análise do espectro da corrente elétrica que alimentava esses motores. Mas a variável pandemia modificou o nosso modelo, né? O modelo permaneceu o mesmo, mas a variável pandemia distorceu os resultados. Nós acabamos indo para a indústria, com um modelo que era baseado, daí sim, diretamente na coleta de dados de vibração, que a nossa técnica de machine learning, ela é um conjunto de regras que integra a estatística e algumas variáveis empíricas mesmo, de se monitorar e entender o comportamento desses equipamentos. Então, o que acontece? Só o uso de ferramenta matemática, ela fornece uma boa estrutura, mas só isso não basta para a indústria. Então, o que eu quero dizer com isso? Acontecia de tu ter um resultado ótimo, mas existem eventos ao redor da máquina que não são previstos e que podem alterar o resultado, gerando falsos positivos. Passar uma empilhadeira, algo do tipo. O pressuposto que a dinâmica do motor ela é lenta em relação à falha. Então, não, o rolamento, se danificar de uma hora para outra, ele já vai entrar vai dar problema na hora, vai travar, enfim, vai queimar, pode ser que acabe queimando. Então, a evolução do problema, normalmente, ele é lento. Então, algumas referências bibliográficas se referem em torno de 4 horas. Então, digamos, só é possível ver uma falha no motor se tu for lá e dar um zoom e aquela diferencial de tempo é de 4 horas. Então, a gente criou algumas regras para eliminar eventos que, dentro de um período de tempo, eles poderiam interferir e gerar falsos positivos. Então, é uma ferramenta que une ferramentas estatísticas com regras que levam em conta a referência bibliográfica e análise empírica. Então, esse foi o conjunto de regras que nós usamos. A gente usou dentro do Machine Learning a parte estatística, mais um conjunto de regras para se evitar falsos positivos, falsos eventos, ou até mesmo mitigar situações que ele deveria alarmar e não alarmou. Acho que seria É isso. uma solução bem integrada, né? O professor Rodrigo sempre Isso. fala nas aulas de inteligência artificial, né? Sim. Que a aplicação de IA mesmo não é só Não. uma técnica, né? É a Não. combinação de várias técnicas, mais a expertise, mais... Isso aí. É todo um grupo, né? A Muito inteligência, interessante. a inteligência ela vem também do ser humano, né? Que daí é o sistema especialista em definir, beleza, só isso não basta, tem que usar mais coisas. Exatamente. Bom, eu tenho minhas perguntas aqui também, eu vou deixar o pessoal interagir mais aí. Tá respondida a pergunta, ô Diego? Ou quer complementar mais Sim. alguma coisa? Deixa eu ver se tem... Alguém deixou? Depois, se faltar pergunta, tem mais pergunta também aí, vocês que sabem. Pode chamar, hein? Guilherme, você consegue me ouvir? Consigo, perfeitamente. Guilherme, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel, eu sou de uma empresa de materiais para calçados, a gente faz elásticos e fitas, enfim. Legal. A gente está querendo contratar no futuro um ERP que seja bem voltado para nosso tipo de produção, Uhum. que é bem difícil de encontrar. E uma dúvida que a gente tem, que é bem pertinente, é se por acaso no futuro o nosso ERP tem que casar com o nosso machine learning, nosso monitoramento da produção que a gente quer colocar no futuro. E a gente já viu que tem alguns ERPs que vêm com machine learning, só que a gente também já ouviu alguns especialistas de machine learning dizendo que o ERP e o machine learning não podem ser a mesma empresa, tem que serem de empresas separadas, mas eles têm que se casar de alguma forma. Essa é uma pergunta que a gente já passamos por essa parte, inclusive temos clientes e contato na área calçadista, né? Seria mais o uso de um MES mesmo para controlar esse processo produtivo junto com um RP, mas essa parte de ter ferramentas de empresas diferentes não estou por dentro. Particularmente, a gente vê muito na indústria, as pessoas vendem gato por lebre, né? Também tem que cuidar que um pouco o machine learning, ele não é muito efetivo, não é o que tu precisa também, entendeu? Então, a ferramenta de inteligência artificial, como ela virou uma palavra bonita, às vezes se usa em qualquer coisa, né? Então, ela tem que
Tem que Sim, saber aquela, onde vai. aquela deturpação de usar a tecnologia para resolver qualquer problema. Não, a gente tem que ver o problema e escolher a ferramenta para resolver, não o contrário, né? Querer Exatamente. usar a ferramenta a todo custo, né? Exatamente. Às vezes eu olho assim, pá, eu não. Tipo assim, a gente poderia falar assim, nosso sistema de envio de relógios possui inteligência artificial para fazer isso aqui, isso, aquilo. Cara, mas eu não preciso disso na minha aplicação. Seria mais algo de marketing, é que as empresas às vezes focam no marketing, né, do que uma real necessidade. Então, às vezes as pessoas complicam uma coisa que não precisava complicar, é simples. Então, mas pode ser que no futuro a gente coloque, por exemplo, aqui nós temos os dados, a gente pode, por exemplo, usar essas técnicas para tentar criar um modelo que diga exatamente, ó, coloque uma pessoa a mais em tal lugar. Mas, por enquanto, não é o nosso foco. Nosso foco atual é a escala mesmo. A gente viu, nós detectamos um mercado, a gente conseguiu produzir um produto legal, já está na versão 2, já está com uma identidade visual nova, já tem uma performance muito interessante, então agora a escala é vender e adaptar isso que a gente tem agora. Explorar esse mercado, né? Ó, o Lucas levantou a mão. Pode falar, Lucas. Olá, boa tarde a todos. Muito boa palestra. E eu tenho uma dúvida, né? Eu trabalho com manutenção industrial e tal. E esse conteúdo sobre machine learning, sobre também a questão que vocês comentaram sobre como aplicar as ferramentas, eu gostaria de saber onde eu posso procurar ter uma fonte de informação, né, mais concisa, que eu possa estar vendo um pouco mais a fundo, né, esse conhecimento aí que foi passado hoje na palestra. Essa seria aí a grande questão, né? Não, perfeito. Foi um dos meus problemas também durante o processo, que o que se tem de material de manutenção preditiva na academia, ele é são poucos artigos que abordam o assunto na prática. Inclusive, pode até inclusive ler minha dissertação, assim que conseguir produzir ela, porque ela tem bastante informações interessantes. Deixa eu ver se eu acho ela rapidinho aqui. Isso é interessante porque é uma Seria brecha, perfeito. inclusive, para o pessoal produzir material nessa área, né? É por isso que tem que publicar ela, né? Então ela está em fase de ajustes, né? Que a banca ela dá uma lista bem pequenininha de ajustes, né? Mas é importante para deixar o texto melhor, né? Então aqui eu falo em desenvolvimento, implementação e estudo de caso de um software de tempo real com aprendizado de máquina para detecção automática de falhas em motores elétricos de indução e sistemas mancalizados via análise de vibração e temperatura. Então aquele título cansado, né? O grande da engenharia, como sempre. E aqui eu levanto várias questões, equacionamento do nosso modelo. Então aqui embaixo fala um pouquinho mais sobre motores elétricos de indução, um modelo para a parte de análise de corrente, aqui os elementos básicos de um motor. Então a ideia do trabalho foi fazer algo voltado como o mestrado é profissional, né? Então ele tinha que ser algo mais voltado para resolver um problema. Então um problema que nós levantamos com a nossa empresa, então foi feita essa estrutura e aqui a gente acaba contemplando algum desses problemas. Então, e no final também tem minhas próprias referências que eu usei, são boas. Tem muitos artigos, essa imagem até veio de uma delas, Analog Device, tem bastante, como elas envolvem sensores de vibração, então o interesse dela explorar essa parte e mostrar como tu poderia usar. Então, Analog Device tem vários artigos interessantes sobre vibração, então é uma boa referência também. Como eles envolvem sensores de vibração, eles têm por interesse também dominar esse assunto para que empresas como a nossa acabem utilizando os sensores deles. Então, assim, que eu falo de novo falo sobre a ISO, né? Sobre a ISO 10816, falo um pouquinho sobre espectro, tipos de máquinas. Então, o que acontece quando existe um desbalanceamento? Então, existe um aumento da harmônica principal, esse tipo de coisa. Então, aqui tem as principais ferramentas, como o próprio colega perguntou anteriormente. Então, eu acabei exercitando a Wavelet, né, que é a parte de processamento dessa, digamos que uma ferramenta extratora de assinaturas de sinais, mais moderna. A FFT também faz isso, só que de uma forma muito mais crua. E eu também acabei exercitando, que nem está aqui, a parte de clusterização de dados. Então, eu também consegui um modelo bem interessante de clusterização. Então,
A gente criava uma aglomeração de informações que aquele conjunto de dados eram característicos de uma anomalia, de uma falha do motor. Então, aqui também faça parte do equacionamento, a análise estatística dos dados, estado da arte, quais artigos que se relacionam com o meu. Então, o que eu usei? Que eu usei, por exemplo, a planta, o simulador de vibração que tem na Unicinos. Então, isso aqui vocês podem acessar. Então, se tu quiser produzir teu TCC, um trabalho de alguma disciplina, enfim, isso aqui está disponível. Só tem que ver como acessar. Para um aluno de graduação, no mestrado eu utilizei, está ali no TT-Chip. Então, muitas das coisas que tu vai passar, eu já acabei fazendo e posso compartilhar. Então, aqui eu desenhei no Solid os elementos, indiquei onde que os dados foram coletados. Aqui tem o fluxograma da parte do machine learning em si. Depois tem os equacionamentos, a execução das rotinas de detecção das falhas e assim vem. As telas do software. Então, a dissertação está... Aqui o case da empresa, onde que foram... É que minha dissertação ela era um estudo de caso também. Então, o software foi feito o design, implementação, gerado um protótipo. Esse protótipo foi implementado numa empresa e os resultados foram apresentados de forma integral no trabalho. Então, os resultados do software, enfim. Aqui com uma cara mais feinha, que a empresa ela acabou passando por um processo de nova identidade visual. Isso aqui em Node-RED, nossa primeira aplicação foi feita em Node-RED. Então estava com essa característica. Hoje em dia a gente tem a nossa própria plataforma. Então é isso. Então a minha dissertação, assim que ela estiver pronta, eu vou publicá-la e eu posso te passar. Pode ser, cara, seria muito bacana, até porque, como tu falou, é difícil, né? E agora eu tô começando a ir pro estágio obrigatório, TCC, e aí eu comecei a estudar um pouco mais de Python, porque eu quero ver se eu consigo aplicar um pouco de machine learning, né? Tem um caso prático lá na empresa, então, realmente, tu vai procurar coisas para pesquisar, para ver, e aí, por onde eu começo, né? É complicado. Foi o mesmo caminho que eu tive que eu fazia nesses últimos 2 anos e meio aí. Então, não tem porquê... É uma filosofia que a gente tem também na empresa, não tem porquê reinventar a roda, né? Algumas coisas tu tem que te basear e daí tu faz o diferencial onde for pertinente. Isso aí. Ficou claro? Mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Calma aí. Trancou aqui. Eita. Tudo bem, Guilherme? Eu gostaria só de agradecer aí. A palestra é muito boa, muito rica para ser apresentada em só 1 hora até, né? A gente pode ver que a gente já passou um pouquinho. A minha dúvida agora eu gostaria de ver o teu trabalho, né, com mais detalhes, assim. Onde é que fica disponível, isso também, assim, em relação a outros trabalhos que são feitos ali pela Unicinos, onde é que fica disponível esses trabalhos, se tem algum lugar que a gente pode acessar, assim, eu fico interessado. Ela possui um repositório. Quando um trabalho é bom, assim, que nem os trabalhos do PI, com certeza vai para esse repositório. Eu não lembro. Mas eu sei que não é todos que vão, né? Mas geralmente tem Deixa eu ver se tem repositório da Unicinos. Repositório... Eu sei que é na biblioteca, agora... Eu não lembro de que é. Mas eu lembro que tem um, inclusive, muito bom do próprio... É da biblioteca mesmo. Que é do próprio mestrado da Engenharia Elétrica. Lá tem todas as dissertações. Então, algumas estão abertas, então, aqui, ó, Vinícius... Luci Barros, Medeiros, enfim, tem vários... Eu acho que é na biblioteca mesmo, bem lembrado. Aí tem que fazer o login lá, fazer aquele esquema do proxy lá e tal. Isso, Eles não ficam poder usar aqui. Mas é bem rico o repositório dos trabalhos da Unicinos. Tá, se me permitem agora, não tem nenhuma pergunta. Alguém quer falar antes? Eu vou começar a fazer minhas perguntas aqui. A gente já está estourado, na verdade, Guilherme. Eu não sei como é que tá o teu tempo aí. Tá tranquilo, a minha próxima é às 20 horas, né? Tem que dar um tempo para a cabeça também. Tá, eu quero começar perguntando, na verdade, assim, ó, sobre as bibliotecas de BLE que vocês trabalharam lá, né? Eu vi que vocês fizeram algumas coisas um pouco fora do convencional e o quão vocês tiveram que manipular as bibliotecas genéricas, vamos assim dizer, que de uso de BLE ou de uso de Wi-Fi não, mas pelo que eu vi, vocês fizeram mais alterações do BLE mesmo, né? Uhum. Não precisei executar isso. As bibliotecas, todas elas atendem a demanda.
para fazer isso. O que que a biblioteca, ela tem... Tu tem lá teu UID, né, que é o código do que tu vai fazer, e daí, a partir disso, é um mundo aberto, né? Como esses relógios da Xiaomi, eles são... Tu não tem acesso ao firmware deles, né? Tu vai lá no GitHub e acessa o firmware, né? Tem muita gente que... Essa já era a minha segunda pergunta, né? Como é que foi desenvolver apps para a biblioteca a pulseira da Xiaomi? Não tem... Nós não alteramos o firmware. O que a gente faz é usar o recurso que já está disponível, praticamente sniffando o que está acontecendo ali, xeretando os UIDs que estão Tem um aplicativo muito bom que é o NRF Connect para Android. Deixa eu ver se ele está aqui. Todo mundo que usa o Bluetooth acho que tem esse aplicativo pelo menos instalado no, tem que ter. no É o celular. aplicativo NRF Connect. É ali que a gente faz, ali que a gente identifica as coisas. Tem muitos desafios, inclusive eu levei mais de uma semana fazendo o fluxograma do software. Então, eu levei para quem não é tão acostumado a fazer fluxograma de software, né? Eu sou professor do Senai e dou aulas também de microcontroladores lá. E até a galera entender que fluxograma é importantíssimo, principalmente aplicações complexas, não rola, cara. Então, eu acho que nós só conseguimos atingir esse 0,5 500 milissegundos de um dado que sai da máquina até o braço de uma pessoa através dessa inteligência, de criar um fluxograma de uma coisa já que foi otimizada já na hora de implementar. Então, não foi feito uma linha de código antes de ter um fluxograma, então foram acho que 4 ou 5 páginas de fluxograma até fazer toda essa comunicação. Porque começou a entender alguns problemas, daí foi remodelando esse fluxograma até ficar estável. Então, teve toda a inteligência... O que nos diferencia realmente é a parte do software que tem essa inteligência para garantir essa disponibilidade do sistema, né? Então, esse cliente, por exemplo, a GCO ali, funciona desde fevereiro sem nenhuma falha grave. Então, é um sistema que roda 24/7 e nenhuma falha grave. Então, é o nosso case de sucesso. Então, como é um produto novo, a gente ficou bem feliz, né? A Steel deu um pouquinho mais de problema até estabilizar, mas a GCO foi praticamente plug and play. Foi direto. Eu já queria aproveitar agora que estava comentando a respeito do BLE, né, ou das funções de funcionar 24/7, e eu acho que foi feito um comentário antes a respeito de o que as empresas querem, né, que às vezes a empresa vem com uma ideia, às vezes não é uma ideia tão fechada do que eles realmente precisam, né, e queria te botar numa saia justa, Guilherme, não sei se tu não vou te deixar muito mal aí, mas como é que fica essa interação, por exemplo, e eu acho que isso é uma discussão que cada vez mais a gente da engenharia precisa levar adiante também, precisa falar sobre isso, né? Que é, às vezes, o problema da empresa vir com uma solução, um problema, querendo resolver um problema de uma forma, às vezes, não tão ética, né? Vocês têm uma pulseira que, de uma forma ou de outra, fica no braço das pessoas, né? E acredito que vocês apresentam esse case para as empresas e, eventualmente, pode aparecer alguém com uma ideia do tipo, nossa, e se eu monitorasse onde anda o funcionário, se ele, né, o que ele anda fazendo durante o dia, né? Esse tipo de coisa, às vezes, pode acontecer, eu sei que Não é pode dar uma ideia errada, né? Como é que fica essa questão? Então, é que, tipo, é ético, né? Então, somos 2 engenheiros, mais um eletrotécnico e um eletrônico. A gente tenta sempre a gente tenta, como também tem minha sócia que é do jurídico, a gente tenta andar com o livro embaixo do braço, né? Tentando cuidar o que é o ético e o jurídico. O que a gente não quer é se incomodar, né? Então, a gente sempre analisa com o pessoal, por exemplo, segurança do trabalho, para ver qual o contexto. Por exemplo, a gente não pode usar relógio no ambiente que tenha a parte de alimentos, de remédios, enfim. A gente tem que entender onde quer, seguir as normas e paciência. Mas essa parte de monitorar onde que as pessoas estão é bem... Praticamente todos os clientes que a gente apresenta, esse é o pensamento natural deles. Sim. Então, a gente não tem... Pode ficar tranquilo, a gente não tem ainda. Não sei o que vai sair. E eu acho que... não, com certeza. E um comentário que eu queria fazer é assim, dentro do que a gente vê todo mundo falando, é que, como tu falou da modinha do machine learning, né, também tem a modinha do indústria 4.0, né?
essa tua aplicação e esse todo, né, denota uma aplicação exatamente de indústria 4.0, onde vocês estão anotando situações que ocorrem dentro da fábrica, pegando pequenos dados e aí partindo para uma solução, né, ou dando um feedback para se tomar uma ação. Pelo menos é a primeira vez que eu vejo alguém apresentando um caso sem dizer que é indústria 4.0 e que é indústria 4.0. Normalmente a pessoa vem que isso aqui é indústria 4.0 e quando tu vai ver nem é nada, é outra coisa completamente diferente, né? Bom, é bem interessante esse apontamento. Como a gente vem da parte da indústria, que é bem comum o pessoal vender, como eu falei anteriormente, gato por lebre, né? Beleza, a gente tem um monte de coisa aqui, indústria 4.0, daqui tu vai ver sei lá, é um I/O digital, cara, que tá passando um sinal ali, tipo, daí eu olho assim, não, vamos para a próxima. Mas nós assumimos lá dentro da empresa, é que a gente tem o perfil de engenheiro, né? Os caras chatos, né? A gente tem que fazer, tipo, cara, a gente vai falar só se realmente for. A gente tenta ter essa postura. O pessoal do marketing tenta dar essa puxadinha lá, mas a gente tenta encontrar sempre, ó, não fui eu que coloquei Vamos esse usar a palavra slide, da moda, né? não fui eu que coloquei esse slide do C4.0 aqui, entendeu? Mas a gente deixa essa... Não, mas é que não estava na chamada, né? Tu tava no slide, Não, mas às não, vezes quando tem a gente qualquer tenta coisinha, o cara já eliminar... bota um banner, né? Não, a gente tenta eliminar essa informação, porque ela tá cansada. Então a gente fala, que como tu chegou na conclusão, a gente quer que as pessoas cheguem na conclusão sem precisar dizer na palavra. Então acho que isso fixa mais na tua mente que tu chegou à conclusão que era a indústria 4.0 sem eu precisar dizer do que se eu tivesse dito e daí tu ia olhar, bom, não é, daí tu ia ficar negativo em cima daquilo, né? A gente tenta sempre deixar essa Sim, coisa mais com certeza. positiva. Bom, não tem mais perguntas no chat. A gente já passou 15 minutos já extrapolamos a paciência do Guilherme mais do que a gente deveria. A boa vontade dele. Então, Guilherme, queria agradecer então aí por tu disponibilizar o teu tempo para a gente compartilhar também um pouco dos trabalhos que disponibilizar para o pessoal aí. Isso é sempre muito importante para a gente, pelo menos para a gente poder seguir uma linha de pesquisa, às vezes ter uma ideia para desenvolver um TCC, porque isso é sempre muito... As pessoas realmente têm muita dúvida, né? O que eu vou fazer que já não tenha sido feito ou que também não é um problema, né? Desenvolver uma solução, às vezes a gente pode aprimorar uma solução, mas a gente sempre quer apresentar alguma coisa que seja relevante. E eu acho que deu, pelo menos aí, teve bastante dicas do que fazer aí, o que desenvolver. Então, muito feliz pela tua fala, pelo que tu comentaste e por ter colaborado conosco com essa época, mais uma vez, né? Capaz, eu sempre agradeço o convite, gosto de passar a informação. Eu agradeço, talvez, o primeiro convite também de participar, que foi onde que deu o toque, assim, eu acho que eu gostei de fazer isso. Que daí acabei virando professor aí. Então, esse é o meu primeiro passo, né? Então, não sei, daqui a um pouco eu vou seguindo, né? Talvez eu tô pensando no doutorado, enfim, tô tentando fazer o desafio de conciliar, ter a empresa e trabalhar na área acadêmica, né? Então, é uma coisa que eu gosto e eu não me vejo... Eu fiquei só na academia e já fiquei só quase na indústria. Então, eu não me senti completo sem essa união. Então, é uma questão minha de gostar de estar nesses dois ambientes. Eu não consigo ver inovação na indústria sem academia. Eu não consigo ver sentido na academia sem ela ter um impacto real na sociedade, como engenheiros, né? Então, eu vejo que essas coisas estão interligadas. Tem que se fazer esse link. Ah, que legal. Então tá, pessoal, obrigado por todo mundo que ficou aí até agora também. O Guilherme volta às 20 horas, né, Guilherme, falando sobre os trabalhos Vou tomar um no café. ATEC, né? Então, para tomar um café. Eu também vou tomar um café. Então, pessoal, a gente espera vocês aí todos de volta também mais tarde. Entrem lá e é isso daí. Valeu. Perfeito, valeu, abraço para todos.